sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. O canal iniciou a semana aí com uma das mais impressionantes marcas de velocidade já atingidas por um homem na superfície da Terra. O registro que você viu há pouco ali marca um feito de um coronel chamado John Stapp, que em março de 1954 atingiu num trenó-foguete impressionantes 1.020 km por hora. Embora essa já seja uma velocidade assustadora, o que torna John Stapp e o seu feito tão especial não é em si a velocidade, porque outras marcas já foram superiores a essa, mas o tempo que ele leva para frear. O tempo de desaceleração de John Stapp é em torno de 1,4 segundos. Isso mesmo, ele foi de 1.020 km por hora ao repouso em 1,4 segundos. John Stapp é um dos pioneiros no estudo das acelerações e desacelerações e seus efeitos no corpo humano. E é basicamente a temática da nossa aula, o estudo da aceleração, grandeza essa essencial para a mecânica. Ficou curioso? Então cai dentro, aula 6, aceleração escalar média. Vamos lá, turma! A primeira ideia que você precisa entender é que toda a aceleração, ela tem uma essência, uma origem. A origem de toda a aceleração é a aplicação de uma força. Essa é a primeira coisa que eu já queria registrar com você. Vamos lá então. Primeiro, a gente não pode esquecer que toda aceleração, ela advém da aplicação de uma força. Essa é a primeira coisa importante para nós entendermos. A segunda é que quando você aplica uma força num certo corpo, pode ser que você aumente, que você diminua, que você altere a velocidade que ele possui. Perceba que o nosso corpo ele é sensível às mudanças de velocidade. Se você está num carro a 90 km por hora ou num avião a 900 km por hora, você pode perder essa sensação de movimento. Mas se o avião freia bruscamente ou acelera bruscamente, o seu corpo sente isso. Se o carro que estava a 90 km por hora acelera ou freia, você percebe isso. O nosso organismo é muito sensível às mudanças de velocidade. Até porque, se eu estou mudando a velocidade, se eu estou gerando uma aceleração, é porque em mim está sendo aplicada uma força. Essa é a ideia essencial de uma aceleração, a da aplicação de uma força. Bom, com essa primeira essência, nós vamos fazer um primeiro exercício com você para eu definir contigo a ideia matemática de aceleração. Vamos lá? Vamos lá então, turma. O nosso primeiro exemplo nos fala o seguinte. A tabela mostra os valores da velocidade de um atleta da ação silvestre em função do tempo, nos segundos iniciais da corrida. Determine a aceleração média do atleta. A primeira coisa que eu queria que você notasse é que essa tabela que você vê aqui abaixo, ela registra para você as velocidades que esse atleta está ocupando ao longo do tempo. No fundo, o que você possui são as velocidades instantâneas desse atleta ao longo do movimento. Eu queria que você percebesse que de 0 até 5 segundos, essa velocidade está sofrendo uma variação. Ela está se modificando. Logo, se a velocidade está variando, nós podemos pressupor que isso veio de uma aceleração. E se veio de uma aceleração, obviamente que uma força está atuando aqui. No caso em questão, a força muscular do atleta. Eu quero que você pense mais um pouquinho comigo. Perceba que a cada intervalo de 1 segundo, notem, a velocidade está sofrendo uma variação. Ela está indo de 0 para 1,8. De 0 para 1,8, a variação seria de 1,8 metros por segundo. Notem que do instante 1 até o instante 2, novamente, a variação continua sendo de 1 segundo e a velocidade continua variando de 1,8 para 3,6.
Ao subtrair isso, percebemos que o mesmo 1,8 metros por segundo continua acontecendo. E se você perceber, essa variação ela vai acontecendo constantemente. A cada segundo, a velocidade está variando em 1,8 metros por segundo. Sem querer, você já determinou qual é a aceleração do atleta. Você percebeu que a cada segundo que está passando, a velocidade está aumentando em 1,8 metros por segundo. Isso é a aceleração. Sem recorrer a fórmula nenhuma, você já entendeu o conceito íntimo de aceleração. Mas ainda assim eu vou formalizar isso matematicamente para você, tá bom? Vamos lá. Notem então, galera, que nós percebemos que a cada segundo que passou, houve uma variação de 1,8 metros por segundo na velocidade. E em cima disso, eu defino para você o que vem a ser uma aceleração média. A definição de aceleração média é muito simples. Ela basicamente toma a variação da velocidade ocorrida pela variação de tempo a qual você analisou ali o movimento. Gente, toda vez que você vê essa letrinha aí em física, a letra delta, ela significa uma variação. E variação de qualquer coisa na física é uma subtração. Você vai sempre subtrair a coisa final menos a inicial. Por exemplo, em questão aí, temos a variação da velocidade. Variação da velocidade é a velocidade que você tem no fim menos a velocidade que você tem no início. Se fosse uma variação de massa, seria a massa final menos a massa inicial. Uma variação de tempo, o tempo final menos o tempo inicial. Ok? Eu vou continuar no exemplo do atleta da São Silvestre. Vamos lá? Notem que o nosso atleta aí em questão, ele está fazendo o seguinte. A cada segundo que está passando, logo a nossa variação de tempo é de 1 segundo, a velocidade dele sempre sofre uma variação de 1,8 metros por segundo. É só você consultar a tabela para ratificar isso aí. Ou seja, a cada segundo que está passando, a velocidade está variando em 1,8 metros por segundo. Gente, isso aqui já é uma aceleração. A cada segundo que está passando, a velocidade do atleta em questão está variando em 1,8 metros por segundo. No entanto, eu quero ampliar um pouquinho esse leque de exemplos para você. Quero te dar outros exemplos. Vamos lá então? Bom, primeiramente, nós acabamos de ver que um atleta ali da São Silvestre pode ter uma aceleração média nos primeiros segundos de prova em torno de 1,8 metros por segundo a cada 1 segundo. Legal. Essa é uma primeira ideia para a gente. Vou te dar um outro exemplo. Esses carrões aí são muito comuns, né? Principalmente nos Estados Unidos. São conhecidos como dragsters, né? E tem várias categorias. Estou pegando a categoria com maior potência, categoria Top Fuel. Esses carros conseguem uma marca impressionante. Um carro como esse, galera, consegue sair do repouso e atingir 500 km por hora, em média, em 5 segundos. 500 km por hora em 5 segundos. Vamos fazer a média da aceleração dele? Olha só, se ele saiu do repouso e chegou a 500 por hora, a velocidade variou em 500 km por hora. Isso em 5 segundos. Vamos de cabeça, vai? Se ele faz 500 km por hora a cada 5 segundos, então a cada segundo ele faz 100 km por hora. Sim, essa é a aceleração média desse carro. Vamos registrar isso? Caramba, hein, gente? A aceleração desse carro é tal que a cada segundo de movimento ele consegue variar a velocidade dele em 100 km por hora. Notem, galera, que a unidade que eu tenho em cima e a unidade que eu tenho embaixo não são idênticas. No entanto, as duas expressam variação de velocidade por intervalo de tempo. Logo, as duas situações constituem uma aceleração. Vamos a mais um exemplo, galera.
Bom, turma, não tem como eu dar uma aula de aceleração sem falar na aceleração mais famosa da física, né? A aceleração da gravidade. Os corpos, quando estão próximos à superfície da Terra, eles estão sujeitos a uma aceleração tal que, se você abandonar um objeto, você percebe que esse objeto, a cada segundo, ele aumenta a sua velocidade caindo em 10 metros por segundo. Então, a cada segundo, esse objeto em queda aumenta a sua velocidade em 10 metros por segundo. Eu queria só aproveitar esse momento, esse exemplo da gravidade, para dizer uma coisa para você. Quando você solta, a cada segundo, aumenta a velocidade em 10 metros por segundo. Mas quando você joga um objeto para cima, a mesma aceleração atua. Agora não mais ajudando o movimento, mas sim atrapalhando. Atrapalhando de tal forma que a cada segundo você vai tirar 10 metros por segundo da velocidade. Tá bom? Eu vou registrar isso para você porque eu quero no fundo te mostrar um detalhezinho importante. Vamos lá? Que essa aceleração aí que a Terra exerce, a gente chama ela de gravidade, vamos simbolizar pela letra G, e no caso da Terra, a média desse valor, em pontos próximos à superfície, nos mostra que a cada segundo os objetos possuem uma variação de velocidade de 10 metros por segundo. Mas, gente, o meu segundo objetivo nesse momento com você é mostrar que nem sempre é escrito as acelerações nesse formato que construí a ideia com você. Em geral, é feita uma compactação matemática disso, até porque isso aqui constitui de uma divisão de frações. E sendo uma divisão de frações, você pode multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Acompanha comigo, ó. A primeira é 10 metros por segundo e a segunda é 1 segundo. O inverso disso é 1 sobre 1 segundo. Eu quero te mostrar com isso. É que se você multiplicar em cima, fica 10m vezes 1. 10m vezes 1, 10 metros. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. E é esse o meu segundo objetivo. É que você perceba que no sistema internacional, a gente vai medir a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Logo, quando dizem para você que uma aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, você precisa entender que a cada segundo está havendo uma variação de 10 metros por segundo na velocidade. Fechou? Beleza? Vamos praticar isso em mais um exercício? Vamos lá então? Gente, presta muita atenção nessa questão, que o desfecho dela é muito interessante. Nós vamos voltar lá com o John Stepp. Vamos lá então? Exemplo 2. A velocidade de um carro de Fórmula 1 é reduzida de 324 km por hora para 108 num intervalo igual a 1 segundo. Eu quero saber qual é a aceleração média em módulo, logo eu não quero o sinal dela, quero só o valor absoluto dela, quando comparada com a aceleração da gravidade. Vamos devagar, vamos começar primeiro pela variação da velocidade. Gente, a variação da velocidade, ΔV, eu vou insistir contigo, se aparecer esse delta aqui na frente, isso quer indicar uma variação, tá? Como é da velocidade, é a velocidade final do Fórmula 1 menos a velocidade inicial que ele tinha. Cuidado só, galera, a velocidade inicial é 324 e a final é 108. Logo, vou fazer 108 menos 324. O que nos demonstra que a variação da velocidade foi de menos 216 km por hora. Notem, gente, o negativo só quer indicar que houve uma redução da velocidade. Tudo bem? Legal. Só que a gente quer achar essa aceleração média e compará-la com a gravidade. E a gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Logo, eu preciso converter essa variação de velocidade. Isso você faz utilizando uma correção que você aprendeu comigo nas aulas anteriores. Se está em quilômetros por hora,
e eu quero passar para metros por segundo, nós vamos dividir por 3,6. Gente, está em quilômetros por hora. Se eu dividir 216 por 3,6, nós vamos encontrar menos 60 metros por segundo de variação de velocidade, né? O nosso próximo passo agora, gente, é achar a aceleração média desse Fórmula 1. A gente acabou de perceber que a aceleração média é a variação da velocidade que ocorre por intervalo de tempo. Você percebeu que a variação de velocidade em questão foi de menos 60 metros por segundo num intervalo de tempo de 1 segundo. Olha o enunciado, gente. E ao dividir menos 60 por 1, nós vamos encontrar menos 60 metros por segundo ao quadrado. O que a questão quer que você faça é que você compare esse 60 com o valor da gravidade, que é 10. Bom, como a gravidade vale 10, você tem uma aceleração nesse Fórmula 1 que ela é 6 vezes maior. Ele pediu em módulo, você pode esquecer o sinal. Você vai dizer que a aceleração que esse carro de Fórmula 1 foi sujeito é 6G. Só lembrando, o G vale 10, 6 vezes 10, 60. Se assumiu então que esse carro de Fórmula 1 atingiu uma desaceleração 6 vezes maior do que o planeta Terra exerce em termos de aceleração sobre os corpos. O que nos garante que a alternativa correta é a alternativa C. E, gente, essa comparação das acelerações com a gravidade é muito comum, principalmente para você medir os efeitos que aquela aceleração pode exercer no seu corpo. Foi exatamente isso que o John Stepp fez lá em março de 1954. Até aquele momento, se achava que o corpo humano poderia suportar acelerações de no máximo 18G, 180 metros por segundo ao quadrado. O John Stepp meio que se colocou como cobaia de experimentos de bruscas acelerações e bruscas desacelerações. Se você pegar o dado que eu dei para você no início da aula, onde o John Stepp estava em 1020 km por hora e reduziu essa velocidade a zero em 1,4 segundos, você perceber o mesmo exemplo que você acabou de fazer no Fórmula 1, você vai perceber que o John Stepp se submeteu nessa situação a uma desaceleração de 20G. Bastante, né? Só que esse não é o recorde dele. Ele conseguiu chegar, após muitas fraturas, muitas lesões musculares e a deslocamentos de retina, a impressionantes 46G. Você precisa entender a essência de uma aceleração. Se ele está muito rápido e freia bruscamente, uma força muito grande foi feita contrária ao John Stepp. No entanto, como o corpo dele tem muito movimento para frente, algo que você viu comigo um pouquinho em aulas anteriores, ele tende a ir para frente, inércia. Todos os órgãos, o corpo inteiro do John Stepp tende a ir para frente. E é isso que pode gerar uma série de lesões, né? Para você ter uma ideia, não é um dos recordes mais animadores, mas o piloto de Fórmula 1, Kenny Brack, em 2003, conseguiu a façanha de sobreviver à maior desaceleração que um corpo humano já foi submetido. A bordo do seu Fórmula 1, durante um acidente, ele foi submetido a impressionantes 214G, né? Enfim, uma série de cirurgias, 19 meses no hospital, ele conseguiu sobreviver. É ele hoje o homem que detém a marca da maior desaceleração suportada por um homem, né? Um recorde aí com muito custo, né? E basicamente, de tudo que eu falei para você, eu queria só que você conseguisse já vincular isso, que o seu organismo ele consegue perceber as variações da velocidade. E essas variações de velocidade, a qual a física chama de aceleração,
advém da aplicação de uma força. Essa é uma ideia muito interessante que se mantém aí ao longo do curso da mecânica inteira, tá bom? Vamos fazer mais uma questão? Vamos lá então? Bom, gente, essa última questão aí é uma questão de gráfico, né? É o primeiro gráfico que eu faço com você aqui no canal. Nós vamos fazer uma aula inteira no futuro só sobre isso, mas eu já estou puxando uma ideia essencial para que de repente você não venha fazer alguma prova aí na sua escola, de vestibular, e você de repente tropece num detalhezinho de nada que você fica muito chateado. Vamos lá então. Seguinte, o exemplo 3 da Unesp nos fala o seguinte: o gráfico na figura mostra a velocidade de um automóvel em função do tempo ao se aproximar de um semáforo que passou para o vermelho. Determine a partir desse gráfico a aceleração do automóvel. Gente, isso é uma coisa que você vai me ver repetir muitas vezes para você. Toda vez que você vê um gráfico, a primeira coisa que você olha é o eixo. Isso aqui é um gráfico velocidade em função do tempo. E a ideia é que você perceba que esse carro possui no tempo zero, no primeiro momento de análise desse movimento, uma velocidade de 8 metros por segundo. Ele vai diminuindo essa velocidade em função do movimento, afinal ele quer parar antes do semáforo, ao ponto que ele anula essa velocidade exatamente no instante 4 segundos. Com base nessas ideias, a gente consegue escrever a aceleração. Compreensão? Se a aceleração média, né, é a variação da velocidade por intervalo de tempo, e se a gente entende que variação é sempre o final menos o inicial, e aí é que está a pegadinha, galera. Qual é a velocidade inicial? 8. Qual é a final? 0. Variação é sempre fazer o final menos o inicial, 8. E o intervalo de tempo foi de 0 a 4, ficaria 4 menos 0, 4 segundos. Logo, a nossa aceleração média, nesse caso, seria menos 8 dividido por 4, o que nos dá aí menos 2. Cuidado com a unidade, turma. Metro por segundo, metro por segundo ao quadrado. Perfeito, moçada? É isso, galera. Com isso acabamos mais uma aula do canal Física 10. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer muito a todas as palavras de incentivo, de elogios que o canal vem recebendo. Tanto eu quanto o Coelho ficamos imensamente gratos. Muito mais do que pelo trabalho, pelo sentimento mesmo que é para um professor, né, saber que está atingindo os seus alunos, tá? Muito obrigado de coração mesmo, né? Vou pedir para você que de repente você não é inscrito no canal, se assistiu essa aula e curtiu, dá aquele voto de confiança para a gente, se inscrever, acreditar no nosso trabalho, que ele vai crescer muito ainda, pode ter certeza. Pedir para você que já é inscrito, se possível, pegar o link do canal aí, compartilhar no seu Facebook para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e a gente possa atender cada vez mais e mais pessoas e quem sabe tornar a física uma matéria a qual eu sou, claro, desconfiado para falar, mas mais agradável, mais compreensiva a mais brasileiros, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, nos vemos na semana que vem. Vai lá, tchau!